Bom dia, intercessoras. Graças a Deus pela sua vida, por você fazer parte desse grupo, estar aqui neste momento, nesta manhã. Eu quero compartilhar com você no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 25 e 26. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Esse trecho, Tiago está falando sobre a importância das obras como uma demonstração real, palpável da fé. A fé que nós temos em Deus, que nós cremos, e como é que nós temos que manifestar essa fé, que é através das obras. E ele vai falando, a partir do versículo 14, né, ele vai falando sobre esse assunto e questiona também, ele diz de Abraão, que Abraão foi justificado quando ofereceu Isaque, ou seja, quando ele teve essa atitude. E depois ele fala que também Raabe foi justificada quando ela acolheu os espias. E ele termina dizendo que como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Então nós podemos entender aqui que se nós temos a fé como um corpo que, se não tiver um movimento, se não tiver atitudes, essa fé é morta. Então a maneira que nós temos de expressarmos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Pai, Criador dos céus e da terra, é nós estarmos num movimento de atitudes, de obras que estejam conectadas com essa fé. Também não é qualquer coisa, não é qualquer obra, não é qualquer serviço que você faz. Muitas vezes nós trabalhamos tanto no reino de Deus e fazemos tantas coisas, mas não necessariamente isso está conectado com a nossa fé, né? Precisa haver essa conexão, que na verdade é uma resposta. Quando nós temos fé, como é que nós vamos responder? Como é que a gente se comporta a partir dessa fé, a partir dessa crença? E então Tiago aqui ele traz esse exemplo, primeiro de Abraão, e depois ele fala de Raabe. E Raabe foi uma mulher lá do Antigo Testamento. Ela é citada no livro de Josué, principalmente. Depois também é citada na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus. E no capítulo 2 de Josué nós temos essa história que Josué enviou 2 espias para a cidade de Jericó, porque eles iriam tomar Jericó. E esses 2 homens chegam lá e eles já entram na casa, a Bíblia diz, entram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Bom, então o que acontece aqui? Esses homens chegam e eles só dormem ali porque ela permite, obviamente. E ela protege esses espias, porque a cidade seria destruída. Esses espias estavam indo ali numa missão e o povo de Israel, sob o comando de Josué, iria destruir essa cidade. E Raabe, ela já sabia disso. Ela já tinha ouvido falar do que Deus estava fazendo na jornada desse povo que tinha saído do Egito, e ela protege esses homens. Então a Raabe, ela foi justificada pelas obras, porque ela creu, ela teve essa atitude de proteger esses espias, porque ela creu naquilo que ela tinha ouvido falar. Nos versículos, se nós olharmos aqui, nos versículos, no 8, a partir do 8, 9, ela faz um discurso. Olha que interessante. No 9 ela diz assim, 9, 10 e 11.
Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores dessa terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido. Então, primeiro ela sabia, porque ela ouviu que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho quando saíste do Egito, e também fizeste o que fizeste aos 2 reis dos amorreus. Depois no 11, quando ouvimos isso, então ela sabia, ela ouviu. Os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Agora olha aqui, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Raabe é uma mulher sensacional, né? Ela faz aqui um discurso. Ela recebe aqueles homens em casa porque ela tinha ouvido falar do que Deus estava fazendo na trajetória daquele povo. Quando os homens chegam, ela recebe, ela protege, esconde aqueles homens. E aí ela vai falar com eles. Ela faz um discurso, fala: olha, eu ouvi, eu estou sabendo, eu sei que Ele é o Senhor, Deus no céu e embaixo na terra. Por que ela fala isso aqui, ó? Deus em cima no céu e embaixo na terra. Na terra, porque o que estava acontecendo era na terra. O Senhor abriu o Mar Vermelho, os reis das nações estavam sendo derrotados. E ela dá essa declaração. A Raabe, ela faz uma confissão de fé aqui, diante daqueles 2 homens de Deus. Ela confessa a sua fé. Ela diz: olha, eu ouvi, eu estou vendo o que o Senhor Deus está fazendo, e esse Deus, Ele é Deus em cima no céu e é embaixo na terra. Então, quando esses 2 homens chegam na casa dela, a atitude de Raabe é de acordo com a fé dela. Ela já tinha crido naquilo que ela ouviu, e agora a atitude dela combina com a fé que ela tem. Então ela faz uma confissão de fé e tem a atitude de acordo com essa fé. E aí ela vai discursando, ela vai falando com eles, e ela, no versículo 13, olha o que ela fala: me dá um sinal seguro de que protegereis a vida do meu pai e da minha mãe. Raabe sabia que Jericó seria destruída, porque ela já tinha visto acontecer com outros povos. Então ela começa a interceder. Protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Gente, que atitude nobre dessa mulher. Raabe, ela simplesmente poderia ter cruzado os braços e não feito nada. Ou ela podia apenas ter pedido pela vida dela. Mas ela aqui no 13, ela dá essa demonstração de uma fé verdadeira, de uma transformação que aconteceu no coração dela, porque ela creu e ela quer envolver a família dela nessa fé. E através dessa atitude, ela traz toda a família dela na intercessão. Ela fala: olha, eu peço a vocês que vocês protejam a minha família, meus irmãos, meus pais e todos os que pertencem a eles. Ou seja, ela estava aqui intercedendo não só por ela, pelo pai e pela mãe, mas pela parentela dela. Então ela está dizendo: olha, eu creio no que eu ouvi, eu creio que vocês são homens de Deus e eu intercedo pela minha família. Minha querida amiga, minha querida irmã, eu pergunto para você: quando chega uma oportunidade na sua casa que bate na sua porta, o que você faz? Quando chega alguém ou quando chega alguma oportunidade de você demonstrar a sua fé, o que é que você tem feito? Será que nós estamos agindo de acordo com a nossa fé? Ou nós estamos agindo de acordo com a situação que nos envolve? Porque Raabe, ela estava inserida numa sociedade completamente decaída. Era tão corrupta e decaída aquela sociedade que Deus iria destruir. Deus iria dar esse povo, essa cidade
para Josué. E a ordem que Deus tinha dado era para acabar com tudo, não era para sobrar nada, era para destruir tudo. Como será que nós estamos agindo quando nós temos uma oportunidade de demonstrar a nossa fé? Será que a gente tem alguma atitude ou a gente fica de braços cruzados e não faz nada? Raabe aqui, ela recebe aqueles espias e ela intercede pela sua família e por ela também. Então você já ouviu a palavra de Deus, você já ouviu sobre o Senhor, você já conhece a Deus, você crê nisso, mas como é que você está agindo? A atitude de Raabe foi uma atitude radical, totalmente radical. Ela estava correndo risco de vida, ela podia morrer, porque o rei de Jericó manda homens lá falar, no versículo 3 do capítulo 2, ele fala assim, traz aí os homens que você recebeu na sua casa. Mas ela protege aqueles homens, então ela correu um risco de vida para salvar quem? Ela? Não, para salvar a família dela. Então a atitude dela estava sendo de acordo com o que ela ouviu do Senhor Deus, que é um Deus poderoso, que é um Deus que age nos céus e que age na terra. Então, quando nós temos uma oportunidade, será que estamos revelando aquilo que cremos? Estamos revelando esse Deus poderoso que é nosso Pai? Ou nós estamos agindo em conformidade com a situação e a circunstância? Muitas vezes nós cruzamos os braços, né? A Raabe, ela enfrentou um povo perverso, uma sociedade arruinada, onde ela mesma estava. Ali ela era uma prostituta, mas ela creu. Ela creu. Quando ela ouviu, ela creu. E na primeira oportunidade, ela demonstrou a fé dela. Quais as atitudes, minha querida, que você pode ter hoje para demonstrar aquilo que você crê? Para demonstrar em quem você crê? Quais são as atitudes? Vamos pedir ao Espírito Santo hoje que nos revele hoje, Senhor, o que é que eu posso fazer para agir em fé, para ter atitudes que revelam a minha fé no Senhor, que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode transformar a minha casa, que o Senhor pode mudar a vida dos meus filhos. Quais são as atitudes que eu posso ter hoje? Raabe, se ela não tivesse tido essa atitude, ela teria morrido. Veja bem, ela ouviu, ela sabia que Deus era Deus de poder, que era o Deus que estava realizando todas as coisas. Ela creu. Mas se ela não tivesse tido uma atitude, ela iria morrer, ela e a família dela. Porque ela teve uma atitude diferente, uma atitude de acordo com o que ela ouviu e creu. Ela foi salva, ela e a sua família. Porque lá no capítulo 6, quando eles tomam Jericó, olha o que Josué fala. No capítulo 22, Josué dá ordens para que poupem a vida dela, porque eles tinham prometido. E no 23 diz assim: e os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento. Então, essa mulher, ela salvou toda a sua casa por causa de uma atitude, não foi pela fé, porque ela creu, ela ouviu, creu, falou, esse Deus é o Deus verdadeiro, esse Deus realmente ele faz, ele é poderoso, ele é Deus de milagre, ele é Deus de poder. Não foi por isso, porque ela poderia ter parado aí, mas ela teve uma atitude. Então, quando nós ouvimos e cremos, nós não podemos parar aí, nós temos que ter uma atitude que seja condizente com esse crer. Ela arriscou a sua vida. Ela poderia ter morrido com a cidade, junto com a cidade ter sido destruída, ela e a sua casa, se ela não tivesse tido essa atitude. Esther teve a mesma atitude de fé quando ela intercedeu pelo povo. Ela também arriscou a sua vida, ela poderia morrer.
Ruth também teve essa atitude de fé. Ruth deixou tudo para trás, ela deixou o povo dela para trás, ela deixou a história dela para trás e ela disse assim: olha, a partir de agora, Noemi, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela também agiu de acordo com aquilo que ela estava crendo. Davi teve uma atitude de fé quando ele foi lutar contra o gigante, ele foi lá lutar. Daniel teve uma atitude de fé quando ele estava numa terra estrangeira, ele estava a serviço do reinado de Nabucodonosor, mas ele optou por se alimentar diferente dos outros. Ele teve uma atitude de fé, ele resolveu não se contaminar com os manjares do rei. Os discípulos de Jesus, quando Jesus chama os discípulos, eles tiveram uma atitude de fé, de seguir a Jesus, deixar tudo para trás. Eliseu, quando Elias vai chamar Eliseu tem uma atitude de fé, deixa tudo e vai seguir. E nós, o que é que nós estamos fazendo para revelar que nós realmente cremos em Deus, que nós realmente cremos que Jesus Cristo é fonte de água viva, que Jesus Cristo transforma não somente o meu coração, mas dos nossos filhos, que transforma a vida deles, que salva, que liberta, que tira dos vícios. O que é que nós estamos fazendo? Peça hoje ao Espírito Santo, vamos orar e vamos pedir para que o Espírito Santo nos indique, nos ensine o que é que nós precisamos fazer hoje, esta semana, este resto de mês, quais as atitudes que nós podemos ter para mudar o destino dos nossos filhos. Raabe mudou o destino da família dela, e veja que Raabe, ela, depois lá na genealogia de Jesus Cristo, fala que Jesus veio do rei Davi, que veio de Boaz, que veio de Raabe. Raabe deu a luz Boaz, que redimiu Ruth, e aí vem a descendência de Jesus Cristo. Então essa mulher, que era uma prostituta, porque ela creu e agiu de acordo com a sua fé, ela mudou a vida da família dela, e ela mudou o seu destino, ela mudou o futuro dela, ela mudou as gerações que vieram depois. Eu e você também, nós sabemos disso, nós temos a palavra de Deus no nosso coração. O que é que nós podemos fazer hoje para mudar o destino dos nossos filhos? O que é que nós podemos fazer hoje para mudar o destino da nossa família? Em nome de Jesus Cristo, vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre a ter as atitudes corretas. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que o Espírito Santo te ensine e te guie na verdade dessa palavra do Senhor.